delegar sem medo? Como vencer a insegurança e multiplicar os resultados da sua equipe? No vídeo de hoje, você vai aprender a delegar com segurança, respeitando cada etapa e o nível de maturidade do seu time. E antes de começar, aproveita e se inscreva no meu canal para acompanhar todos os próximos conteúdos que vão estar disponíveis aqui nos próximos dias. Bom, delegar, essa é uma pequena palavra que aparentemente parece bem simples, mas carrega um dos maiores dilemas da liderança. Muitos líderes, ao assumirem uma equipe, acreditam que precisarão dominar todas as atividades, revisar cada detalhe e manter tudo sob controle. Esse pensamento não surge do nada, ele vem de uma mentalidade natural. Se eu fui promovido, é porque eu faço bem o meu trabalho. Logo, se eu entregar para alguém, pode não sair tão bom quanto eu faria. No início, esse pensamento até parece lógico, mas se ele permanece, o líder deixa de liderar. Ele passa a ser apenas um simples executor, alguém que faz de tudo um pouco, mas não consegue de fato conduzir o time. E aí que nasce a sobrecarga, o estresse, a queda da performance e, pior de tudo, uma equipe desmotivada que nunca aprende a caminhar sozinha. Essa cena é mais comum do que parece. Imagine o Pedro, um excelente analista, promovido a coordenador. E ele sempre foi conhecido por entregar relatórios impecáveis, com análises profundas. E quando ele foi promovido, ele acreditou que ele precisava manter esse padrão em tudo que saísse da equipe. E qual foi o resultado disso? Ele passou a revisar linha por linha de cada documento e refazer as apresentações dos colegas. Centralizou todas as decisões e em poucas semanas estava exausto, acumulando horas extras e perdendo o sono. O time, por sua vez, já não se esforçava tanto, afinal, sabia que o Pedro iria refazer tudo. Esse é o dilema invisível da liderança. Quando a crença de que ninguém faz tão bem quanto você transforma um líder, um prisioneiro do próprio perfeccionismo. Delegar é muito mais do que passar tarefas. É um ato de confiança, desenvolvimento e multiplicação dos resultados. Mas antes de entender como fazer isso bem, precisamos compreender por que existe tanta insegurança em delegar. O que significa delegar de verdade? Delegar não é abandonar as tarefas, nem transferir responsabilidades sem critério. Também não é microgerenciar cada passo do colaborador. Delegar é um processo estratégico. Delegar é escolher a tarefa certa para a pessoa certa, de acordo com a maturidade da equipe, respeitando o tempo de cada um. Comunicar com clareza o que precisa ser feito, trazer ali no detalhe o que, como, por que e quando. Dar autonomia. Isso mostra o quê? Entender a maturidade do teu colaborador, acompanhar o processo por meio de checkpoints. Dar feedback durante e após a execução. E, em outras palavras, delegar não é sobre perder o controle, mas sobre aprender a controlar de uma outra forma. Quer um exemplo prático? Delegar errado versus delegar certo. Por exemplo, uma delegação feita errada. Faz esse relatório aí para mim e depois me mostra. Quais são os problemas de delegar dessa forma? Não há prazo, não há clareza, não há formato nem padrão esperado. O colaborador ele fica inseguro e o líder provavelmente terá que refazer. Agora, olha a diferença de delegar do jeito certo. Preciso de um relatório de vendas do último trimestre com análise das tendências e os gráficos comparativos por região. Ele deve estar pronto até quarta-feira, dia 30, às 14 horas, porque vou apresentar na reunião da diretoria. E, se possível, me mostra uma versão preliminar antes de terça-feira ao meio-dia. Assim, conseguimos revisar juntos e, se precisar, possíveis ajustes. Perceba só a diferença.
O segundo exemplo traz clareza, prazo, checkpoints. É delegação estratégica. Quando você pensa em delegar, qual é a imagem que vem primeiro à sua cabeça? Solta o controle? Ter mais tempo para atividades estratégicas? O medo de perder a qualidade. Porque se sentimos insegurança em delegar, a insegurança em delegar ela nasce de várias crenças limitantes que os líderes carregam. Vamos explorá-las um pouquinho. Medo de perder o controle, a sensação de que, se não for eu, vai dar tudo errado. E isso é muito comum. Esse medo está ligado ao perfeccionismo e à necessidade de ter todas as variáveis sob domínio. O problema é que controlar tudo é simplesmente impossível. Ao tentar, o líder ele se sobrecarrega e gera paralisia na equipe. Desconfiança na capacidade da equipe. Muitos líderes pensam, será que eles conseguem fazer tão bem quanto eu? Esse pensamento ele cria um círculo vicioso. Quanto menos você delega, menos a equipe acaba aprendendo. E quanto menos a equipe aprende, mais você acha que só você sabe fazer. Experiências negativas no passado, talvez o líder já tenha delegado uma vez, deu tudo errado, e a conclusão foi, tá vendo? Olha aí, eu deleguei, deu errado. Eu sabia que era melhor eu mesmo fazer. Mas a pergunta deveria ser, será que foi a forma de delegar que falhou? Será que eu fui assertivo? E eu não tenho ideia de onde que eu falhei? Crença de delegar é passar trabalho. Alguns líderes sentem culpa em delegar, como se eles estivessem sobrecarregando o colaborador. Mas o que esquecem é que delegar é uma forma de dar oportunidade de aprendizado. Delegar bem é um ato de desenvolvimento. Você não tira do colaborador, muito pelo contrário, você dá a ele uma chance de crescer. Muitos líderes pensam, ninguém faz tão bem quanto eu. O problema é, essa frase parte da comparação direta entre a sua experiência e a do colaborador. A virada de chave é, qualidade se constrói com repetição e prática. Se você nunca deixar o colaborador tentar, ele nunca chegará ao seu nível. Um exemplo, há um líder de vendas que nunca deixa o time conduzir uma negociação importante, por achar que só ele sabe fechar, criar um time dependente e fraco. Vai dar mais trabalho ensinar do que eu mesmo fazer. É uma crença dele. O problema é, no curto prazo, sim, ensinar toma tempo. Eu entendo isso. Mas a virada de jogo no longo prazo é o tempo investido em ensinar gera autonomia. Quer ver só um exemplo? É como plantar uma árvore. Dá trabalho no início, mas depois ela dá sombra e frutos por muitos anos. Tenho medo de perder o controle. O problema é, o líder confunde controle com microgestão. A virada de chave é, controle inteligente é feito por pontos de acompanhamento e não por monitoramento constante. Quer ver só um exemplo? Uma reunião semanal de 15 minutos pode virar 20 horas de retrabalho. E se o colaborador errar? O problema é, medo do erro paralisa o crescimento. Nesse ponto, a virada de chave é entender que o erro faz parte do aprendizado. A questão é criar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras psicologicamente e podem errar. Ninguém vai pronto para errar, mas se errar, elas vão aprender com o erro. Olha só um exemplo. Thomas dizia, não falhei, apenas descobri 10.000 formas que não funcionam. Se eu delegar, vou parecer menos necessário. O problema é que alguns líderes associam seu valor à quantidade de coisas que fazem. E a virada de chave é, líderes de verdade são valorizados porque formam pessoas e não porque fazem tudo sozinhos. Empresas promovem quem constrói sucessores, não quem centraliza. Estratégias práticas para delegar com segurança. Olha só, primeiro ponto, defina o que delegar. Tarefas operacionais, por exemplo, ideias para liberar tempo. Quanto mais você liberar as tarefas operacionais, mais tempo de fazer gestão você vai ter.
Tarefas de aprendizado, ideias para desenvolver talentos. Nunca delegue responsabilidade estratégica sem preparar o time. Escolha a pessoa certa. Observe a análise de competência, a maturidade dessa pessoa. Use delegação como ferramenta de crescimento. Um outro ponto é a comunicação com mais clareza. O que faz, o que deve ser feito e qual o prazo. Qual o padrão de qualidade que eu espero? Qual é a minha expectativa? Estabeleça checkpoints semanais. Crie momentos de acompanhamento sem sufocar o seu time. Um exemplo. Olha, eu preciso que você me traga um rascunho até quarta-feira para eu revisar antes da entrega final. Outro ponto é trabalhe o feedback constante. Aplique o SBI. Eu comentei isso em outro vídeo, ensinei que é uma ferramenta poderosa, situação, comportamento e impacto, para você reconhecer ou corrigir durante o processo. Se você não sabe, olha lá no meu canal que tem esse vídeo explicando tudo isso. Delegar, pessoal, não é soltar, é orientar, acompanhar com inteligência e estratégia. Histórias reais de liderança, por exemplo, o líder centralizador, né? Teve um caso aí do Pedro que ele foi promovido a coordenador. Ele fazia tudo sozinho. Qual foi o resultado? Estresse, burnout, equipe desmotivada. A sua equipe ela começou a se acomodar, pois ele sabia que o Pedro entregava e revisava tudo. O líder que aprendeu a delegar, por exemplo, né? A Carla, no início, insegura, mas começou a delegar pequenas tarefas e acompanhar. No começo, teve erro, ela corrigiu, mas ela persistiu. E em 6 meses, a equipe da Carla já resolveu os problemas sozinha e os resultados dobraram. Então, eu vou passar aqui um exercício prático. Lista pelo menos 3 tarefas que você faz hoje e que poderia delegar. Vai soltando aos poucos. Cada tarefa responda assim: quem da minha equipe pode assumir essa responsabilidade? O que essa pessoa ganharia de aprendizado com tudo isso? Qual seria o risco se você continuar segurando essa tarefa para você mesmo? Faça esse exercício agora e não adie. Delegar, ela começa com pequenas escolhas, construindo uma cultura de confiança. Delegar não é apenas sobre tarefas, mas sobre cultura também. Quando o líder ele confia, ele acompanha, cria-se um vínculo muito positivo. Mais autonomia, mais confiança e mais engajamento. Líderes que não delegam criam equipes dependentes. Líderes que delegam criam equipes mais independentes. Delegar não é sinal de fraqueza, isso é uma crença do líder, né? Então, delegar é estratégico. Quando o líder é estratégico, ele delega para ter mais tempo para gerir pessoas. Todo líder sente insegurança no começo e é muito natural, mas a transformação ela acontece quando você dá o primeiro passo e percebe que sua equipe é capaz de muito mais do que você imagina. E isso faz parte do processo. Quer ver só um desafio bem prático? Escolha uma tarefa que você ainda segura para você mesmo. Delegue a um membro da sua equipe usando os passos desse guia e acompanhe a evolução do processo por meio de checkpoints claros. Dê a ele feedback no final usando lá o método que vocês aprenderam, o SBI. Inclusive está no vídeo anterior, como eu já havia dito. E depois reflita, quanto tempo você ganhou na sua agenda? Quanto a equipe aprendeu? Quanto a sua liderança cresceu? Mais tempo para fazer a gestão do time. Líderes que centralizam, sobrevivem. Líderes que delegam, prosperam. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, já deixa seu like aqui, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos sobre liderança na prática.